A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que está no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 9, que diz: No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Nós estamos diante de iniciar mais um capítulo, agora o capítulo 6, onde Paulo vai escrever a Timóteo e também a nós, falando nesses primeiros dois versículos sobre os deveres dos servos. Paulo está dizendo que todos que estão sob o jugo da escravidão, eles devem considerar os seus senhores dignos de todo o respeito, para que o nome de Deus e nosso ensino não seja blasfemado. Então Paulo está dizendo que todos aqueles que são servos, que estão sob o jugo da escravidão, como naquela época era comum e era permitido, Paulo está dizendo que se eles estavam sobre esse jugo, tendo ali o seu senhor, eles deveriam respeitar, ainda mais eles sendo escravos, mas sendo servo de Deus, deveria respeitar. E através desse respeito, essa a qual ele tinha com seus senhores, o nome do Senhor seria glorificado. E o ensino de tudo que Paulo estava ensinando, de tudo que eles estavam aprendendo, não seria blasfemado. No versículo 2 ele diz: os que têm senhores crentes não deve tratá-lo com desrespeito. Então Paulo está dizendo, mesmo eles sendo escravo de alguém que era servo do Senhor, de fato ele não deveria desrespeitá-lo, deveria tratá-lo com desrespeito, mas sim deveria ser tratado como irmãos em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, 2, parte B, ao contrário, devem servir-lhe ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e encoraje sua esposa. Então, o que está dizendo aqui é que eles deveriam respeitar e deveriam servir ali, porque o seu senhor, o seu dono, enfim, eram servos do Senhor. Nós vamos ver também mais à frente, a partir do versículo 3, Paulo vai falar sobre o perigo da cobiça. Ele vai falar do amor ao dinheiro. E quando ele diz no versículo 3, ele diz: se alguém ensina a falsa doutrina e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Paulo está dizendo que se alguém estava ensinando uma outra doutrina, porque não estava concordando com a doutrina do nosso Senhor Jesus, das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que ele é orgulhoso e nada entende. Tal pessoa mostra interesse doentio por controvérsia e discussões inúteis, que resulta em inveja, desavença, calúnias, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então, Paulo está dizendo que todas essas pessoas que estão indo contra a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que estão ali levantando, que mostram um interesse doentio, por discussões, por controvérsias inúteis, e muitas pessoas hoje mostram um interesse tão doentio por discussões, por falar, por querer criar atritos, desavença, vai levantando tantas coisas e coisas que não vai levar a nada. Paulo está dizendo que essas pessoas ela têm a mente corrompida, que são privados da verdade. Eles pensam que a piedade é fonte de lucro. Paulo está dizendo
que essas pessoas já estão fazendo estão fazendo isso com um único interesse, pensando, né, que a piedade é fonte de lucro, pensando que até mesmo a igreja de Cristo Jesus é uma fonte de lucro. No 6 ele diz, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Né? De fato, a piedade é acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos, né? Porque nu nós viemos para esse mundo e se assim o Senhor tem nos dado de comer, de beber e de vestir, né? Estejamos com isso satisfeitos. Não querendo além, querendo se aproveitar da piedade, se aproveitar da obra para poder lucrar, para poder se enriquecer, né? Porque Paulo está dizendo, para este mundo nada podemos levar, pois, ele bota, de fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo. Nu nós nascemos, viemos para esse mundo, né? E dele nada podemos levar. E se hoje nós temos de comer, do beber e do vestir, nós temos que dar graças a Deus, né? E não querer realmente achar que, né, nós temos que lucrar em tudo, se aproveitando até mesmo da palavra de Deus para poder, né, ostentar, para poder alcançar algo, para poder, né, adquirir riquezas dessa terra. Mas o Senhor tem nos dado, à medida que nós buscamos o reino dos céus, né, Mateus 6,33 diz, né, buscamos o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vai ser acrescentada. Então, comer, o beber, o vestir vai ser acrescentada. E nós ficamos satisfeitos com isso, né, que o Senhor tem nos dado a cada dia, pelo pão de cada dia, pela porta de emprego, pela saúde que Ele tem nos dado para trabalhar, para poder, né, estar servindo ao Senhor e servindo a pessoas. Então, isso é importante. Nós entendemos isso e sermos gratos ao Senhor, né? Grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Porque tem muitas pessoas que têm caído, né, em tentações, quando Ele diz, né, e até mesmo em ciladas do diabo, quando diz no versículo 9. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em cilada e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Então, muitos caem na tentação, né, de ser rico e caem na cilada do inimigo, né, desejos nocivos, desejos insensatos, né, armadilha, cai na armadilha do inimigo, né, porque desejam que loucamente, né, riquezas, né, isso acaba afundando o homem na ruína e na desgraça, a ponto de muitos estarem hoje presos, muitos estarem hoje, né, privado da sua liberdade porque, né, roubou, porque matou, porque foi atrás de bem, muitos que até já tinham, né, já eram favorecidos financeiramente, que começaram a roubar, mexer. Então tudo isso ele faz parte, né, da vida, faz parte do que realmente o inimigo ele quer se aproveitar. Não é pecado ser rico, não é pecado ter uma vida próspera. Pecado é a gente cobiçar, é a gente querer realmente amar o dinheiro. Pois ele diz no versículo 10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muito sofrimento. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, né? Quando o dinheiro ele passa a ser o seu senhor, quando o dinheiro ele passa a te dominar, quando as coisas materiais são mais importantes do que as coisas espirituais, quando as pessoas deixam de servir ao Senhor, né? Porque não não querem, porque estão em busca de riquezas, né? Já não querem mais servir, já não querem nem mais aquela posição, né, na igreja, já não, porque tem condições financeiras, não pode ser um diácono, não pode ser alguém que esteja abaixo, né, aos olhos, né, dessa pessoa
eclesiasticamente falando, né, de posição, acaba não querendo mais servir, acaba se afastando da casa do Senhor, acabam, né, amando mais o dinheiro do que o próprio Senhor. Então, nós vamos observar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores, né? Com muitos sofrimentos, se afligiram. Então, nós possamos nesse dia entender que o Senhor ele não é aquele que quer que a gente seja pessoas miseráveis, de maneira nenhuma. É só a gente buscar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas as pessoas que estão, por cobiça ao dinheiro, se desviaram da fé, essas pessoas estão realmente longe do Senhor, né? Nós devemos ter cuidado, que por muito pouco, muitas pessoas têm se desviado da fé, né? Já não tem mais, se esforça mais para estar na casa do Senhor, já não se esforça mais para estar nos cultos, né? Fecham negócios nos dias de seus compromissos com a obra e tendo a possibilidade até mesmo de trocar de dia, de horário, né? De fazer a sua agenda e priorizando, né, os dias de culto, os dias de programação na igreja, né? Tem pessoas hoje que não querem, muitas das vezes, muitos também estão esperando, né, as coisas acontecer para começar a servir ao Senhor. Tem pessoas que hoje, no dia, não sacrificam a sua folga para vir à casa do Senhor, né? Tá sempre cansado, desanimado. Olha quantas coisas está aí e querem, e até tentam barganhar com o Senhor. Se um dia o Senhor abrir uma porta assim, se um dia acontecer isso, ou então nas minhas férias eu vou, coloco um monte de dificuldade para estar na casa do Senhor. E muitas das vezes está amando o dinheiro, né? Todos nós precisamos trabalhar, temos necessidade, mas eu tenho certeza que se nós observarmos, nós vamos administrarmos o nosso tempo, nós vamos ter sempre um tempinho para estar na casa do Senhor. Vamos ter sempre um tempinho para estar, né, congregando, né? Não que estar dentro da igreja o tempo todo vai nos fazer super crente, né? Não é isso. É que está na comunhão do corpo, está junto com os irmãos. Isso nos fortalece, isso nos anima. Então, Paulo está dizendo aqui a respeito disso. Nós devemos ter cuidado, né? Entender que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por amor ao dinheiro, muitos estão largando o ministério. Por amor ao dinheiro, muitos estão negociando a sua salvação, né? Estão colocando a parte material na frente de tudo. E se sobrar um tempinho, eu vou congregar, se sobrar um tempinho, eu vou estar na casa do Senhor. Então, que nesse dia, já nesse penúltimo dia do ano, né, você possa refletir em tudo isso. Refletir o quanto foi esses 364 dias do ano, né, o quanto nesses dias você se dedicou, o quanto você se esforçou para estar na casa do Senhor, o quanto você, né, muitas das vezes cansado, muitas das vezes suado, com a roupa de trabalho, esteve na casa do Senhor, né? Faça uma análise de tudo isso e vê se você priorizou outras coisas e deixou o cansaço, eu sei que a fadiga, né, deixou tudo encobrido nesse ano e te impedindo de caminhar, de estar mais forte, e de repente está finalizando esse ano, né, espiritualmente, até financeiramente está bem, mas espiritualmente está muitas das vezes doente espiritualmente, fraco espiritualmente, desanimado, porque negociou tudo. E tem pessoas que negociam, né, até mesmo o que deve se devolver ao Senhor. Então, faça uma reflexão nesse dia. Essa é uma palavra de, desse penúltimo dia do ano, onde você deve refletir e compartilhe com aqueles que precisam ouvir essa palavra. O Senhor ele vem falando, e quando nós olhamos para essa palavra, né, o afastamento do Senhor, o amor ao dinheiro, ela é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então, que nesse dia
Que o Senhor nos dê sabedoria para administrar o nosso tempo, administrar nossas finanças. Né? Talvez você esteja finalizando, findando um ano, né? Cheio de dívida, né? Coisas para pagar, não sabe o que vai ser no próximo ano. Eu digo para você nesse dia, consagre ao Senhor os seus planos, consagre ao Senhor tudo que você está fazendo, coloque diante do Senhor, seja fiel ao Senhor, pague os seus votos, seja fiel ao Senhor, faça, né, um propósito e siga para o próximo ano, próximos dias, né, avançando, né, mas não coloque o dinheiro na frente do Senhor, não ame o dinheiro mais do que o Senhor. Pelo contrário, eu creio que o Senhor ele pode mudar toda a história, ele pode mudar se ele sim vê em nós um desejo, uma vontade de estar na casa dele, seja no domingo, seja durante a semana, e tua escala de trabalho talvez não seja, né, esteja te atrapalhando isso, eu tenho certeza. Se você orar com fé, pedindo ao Senhor para abrir as portas, de repente ele fecha um lado, abre do outro, de repente você vai pedir ao Senhor que ele mude teu horário de trabalho, ele vai mudar. Então coloque diante do Senhor, mas isso exige, em primeiro lugar, o reino, com desejo, com vontade. Fala, Senhor, eu quero estar na tua casa. Eu tenho certeza que Deus ele pode mudar o quadro. Eu falo isso de experiência, que Deus não muda só a sua vida. Ele muda também a vida das outras pessoas que estão trabalhando com você, porque isso aconteceu comigo. Quando eu orei pedindo sabedoria para administrar o tempo, que eu não aceitava o tempo ser roubado, Deus ele mudou um quadro de horário de trabalho de toda a empresa. E todos que ali estavam comigo foram abençoados também. Então, de repente, está faltando você orar para que Deus abençoe não só você, mas toda a sua empresa. Dê sabedoria aos líderes em todos os chefes, em todos os setores, para que as coisas venham fluir. Então, que nesse dia você fique com essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais no teu coração.